Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Paulo, professor de Química. Nós iremos trabalhar nessa nossa aula de hoje o tema radioatividade. Então, vejam bem, como vocês estão percebendo aí, nós estamos mostrando um símbolo que indica um material radioativo. Se esse símbolo estiver em um recipiente ou se ele estiver em uma sala, tenham muito cuidado, porque ele indica que ali, aquele ambiente, contém material radioativo. Tranquilo? Qual a sua opinião sobre a radioatividade? O que é que você acha? A radioatividade é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então, muito relativo. A resposta depende muito do uso da radioatividade. Nós sabemos que a radioatividade ela é utilizada na medicina para o tratamento e diagnóstico de doenças. Então, nós estamos vendo como exemplo aí a radioatividade sendo utilizada no diagnóstico de, por exemplo, doenças da tireoide, tumores diversos aí e também sendo utilizado no tratamento de alguns determinados cânceres. Então nós temos aí exemplos de material radioativo, como nós temos, por exemplo, aí o iodo 131 utilizado no diagnóstico de problemas da tireoide. No tratamento de doenças, vocês estão percebendo aí que o cobalto 60 utilizado no tratamento do câncer. O mesmo iodo que é utilizado no diagnóstico da doença, ele pode ser utilizado no tratamento da própria doença, que são os casos de câncer na tireoide. A radioatividade também é utilizada na agricultura. Então, ao contrário do que muitos pensam que a radioatividade é sempre prejudicial, fiquem cientes disso aí. E depende muito, é muito relativo. Então, como exemplos nós temos aí na tela, vocês estão observando que a radioatividade está sendo utilizada na esterilização de alimentos, entre outros, em alguns tipos de medicamentos também. A radioatividade está ali presente e com um objetivo para o bem. Então, de forma benéfica o seu uso aí. A radioatividade ela é utilizada para determinar a idade de rochas, de fósseis. Então, nós temos como exemplo aí, na arqueologia, na geologia, métodos que utilizam materiais radioativos, como nós temos no exemplo aqui do urânio 238, para determinar a idade de rochas. Temos aí também o potássio 40, que tem essa utilidade aí, esse uso para determinar a idade de uma rocha aí. A radioatividade também é utilizada para determinar a idade de um fóssil, de um indivíduo, de um animal, que de repente os arqueólogos possam encontrar um indivíduo desse aí, e usando o carbono 14 é possível determinar a idade desse indivíduo ou dessa ossada aí que ficou soterrada por muito tempo. Nós iremos aprender nas nossas próximas aulas como determinar a idade de um fóssil utilizando a radioatividade. Mais precisamente nesse caso aí específico, o uso do carbono 14. A radioatividade ela é usada também como fonte de energia para geração de energia. Como assim? Então nós temos um exemplo aí que vocês estão percebendo na tela, uma usina nuclear. Na usina nuclear, o mecanismo ele acontece o seguinte: existem os reatores, que são estruturas lá, dispositivos, onde a reação nuclear vai acontecer, a água vai passar por esses reatores, essa água é aquecida devido à energia liberada na emissão de radiação dos materiais utilizados lá. Essa água, quando é aquecida, libera uma grande quantidade de vapor que tem o poder de movimentar as turbinas que estão conectadas a reatores e geradores de energia elétrica. Então, aí nas usinas nucleares, nós temos os reatores nucleares, que são sistemas
dentro da usina, onde acontece todo esse processo de aquecimento de água aí para geração de energia elétrica. Então nós temos na usina aí o uso da energia nuclear para a produção de energia elétrica. Um lado ruim da radioatividade é o seu lixo, porque os órgãos responsáveis não podem jogar esse lixo atômico no mar ou simplesmente jogar assim no solo. Esse lixo ele tem que ser armazenado em tambores com concreto e aço e tem que ser jogado em depósitos de lixo apropriados. E esses depósitos eles são monitorados e vigiados pelos órgãos competentes. Como consequência disso, nós pagamos todo essa logística de armazenamento, de monitoramento e de vigilância desse lixo aí, para que de repente ele não venha a contaminar o ambiente e a prejudicar toda a comunidade, toda a sociedade. Então é um lado aí que é negativo, que não a radioatividade nos traz. Um outro lado negativo da radioatividade é a forma inadequada como o homem usa a radioatividade. Nós temos como exemplo aí, vocês estão percebendo nas imagens, o uso da bomba atômica, que é através de material nuclear. Então, a bomba atômica ela tem um poder de destruição enorme devido a materiais radioativos lá presentes na hora da ativação da bomba. Então, a desintegração de material radioativo libera uma grande quantidade de energia, capaz de causar um dano de grande extensão, tanto instantaneamente, como durante um determinado período de tempo. Então, aí é um lado negativo do uso da radioatividade, devido o poder aí de destruição desse material radioativo. Para você, o que é radioatividade? Nós estamos falando aqui de materiais que emitem radiação nuclear. Então, obviamente, a radioatividade ela é uma reação que acontece no núcleo dos átomos. Então, a radioatividade é uma reação que ocorre no núcleo dos átomos, onde esses átomos eles emitem essas radiações para adquirirem uma estabilidade. Então, a radioatividade nada mais, nada menos é do que uma característica de átomos que são estáveis, buscando a estabilidade, emitindo a radiação na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas. Então, a radioatividade é uma reação proveniente do núcleo dos átomos, então dando aí como uma reação nuclear. Existe a radiação que ocorre de forma natural e óbvio também que nós temos a radiação que ocorre de forma artificial. Essa radiação que ocorre de forma natural é devido a átomos que naturalmente são encontrados buscando essa estabilidade nuclear e essa busca dessa estabilidade é emitindo a radiação. Essa radiação natural ela ocorre com átomos pesados, átomos radioativos de números de massas elevados, números atômicos elevados. Não são todos os átomos que têm números atômicos elevados que são radioativos, mas na sua maioria os materiais radioativos são aqueles que apresentam massas elevadas e números atômicos elevados. Existe também o tipo de radiação reação nuclear que é artificial, que é o que acontece em laboratórios onde a ciência usa com o objetivo de aplicar para o bem comum ou não, quando é o caso de uma bomba atômica. Quais são os tipos de emissões radioativas que nós iremos estudar? São 3 tipos de emissões radioativas que nós iremos ver aí: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Então, essas radiações aí elas apresentam características distintas, propriedades distintas. Tem um experimento aí usando material radioativo, né? Aqui num bloco de chumbo. O chumbo tem esse poder de isolar a contaminação por radiação. Tá? Então tem um experimento aí que nós estamos
observando aí na tela o uso de um campo eletromagnético, né? Onde nós temos aí o lado positivo desse campo eletromagnético e o lado negativo. Gostaria que vocês ficassem atentos. Se for preciso, volte o vídeo e passa novamente para observar o efeito da emissão de radiação do material polônio aí, quando ele atravessa o campo eletromagnético. Observe aí que esse primeiro tipo de radiação, chamado de radiação beta, ele atravessou o campo eletromagnético, sendo atraído pelo lado positivo desse campo eletromagnético, ok? Então, obviamente, essa radiação beta, se ela foi atraída pelo campo eletromagnético, obedecendo à lei da física, corpos com sinais opostos se atraem, então, a radiação beta aí sendo negativa. Observe outro tipo de radiação que atravessou o campo eletromagnético sem sofrer nenhum desvio. Então, esse tipo de radiação aí não vai apresentar carga, porque ele não foi atraído por nenhum dos lados do campo eletromagnético. O outro tipo de radiação aí, chamado de radiação alfa, vocês podem perceber que ele sofreu um desvio, uma atração pelo lado negativo do campo eletromagnético. Então nós podemos deduzir que a radiação alfa, já que foi atraída pelo lado negativo do campo eletromagnético, só poderá ser positiva, com cargas positivas. Então vocês estão observando aí algumas características, algumas propriedades dos tipos de radiações que nós iremos estudar. Vejam aí a representação da radiação alfa. Tá? Então nós temos aí a radiação alfa, que é representado obviamente pelo símbolo alfa, que nós conhecemos, e a sua constituição. Então, uma partícula alfa, ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Então, a estrutura dessa partícula, ela se assemelha ao núcleo de átomo de hélio, já que o núcleo de átomo de hélio também apresenta 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação alfa, já que ela apresenta 2 prótons, ela vai apresentar aí uma carga positiva mais 2, já que cada próton é positivo mais 1. E massa igual a 4. Então, se a radiação alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons, sua massa vai ser a soma dos prótons com os nêutrons. 2 prótons mais 2 nêutrons, 4. Então, alfa apresentando massa 4 e número atômico 2. Ok? Então, observe a representação aí da radiação alfa, ou da partícula alfa, que vem com o número atômico 2, apresentando 2 prótons, e número de massa 4. A primeira lei da radioatividade é a lei de emissão de alfa. Essa lei diz o seguinte: todas as vezes que um núcleo radioativo, um radioisótopo, emite radiação, sua massa diminui em 4 unidades e o seu número atômico diminui em 2 unidades. Óbvio, já que cada partícula alfa tem massa 4 e número atômico 2, cada alfa que sair, a massa vai diminuindo em 4 unidades e o número atômico diminuindo em 2 unidades. Nós temos uma equaçãozinha aí de emissão de alfa. Observe que o átomo de urânio tem número de massa 235 e número atômico 92. Se ele perde uma partícula alfa, obviamente ele perdeu massa. É como se nós tivéssemos nossas mãos cheias de grãos de feijão. Então, se você tira um grão de feijão, a massa ali vai diminuir. Então, se o núcleo daquele átomo perde uma partícula alfa, a massa diminui. O seu número atômico diminui também. Então, a massa vai diminuir em 4 unidades, porque a alfa tem massa 4, e o número atômico diminui em 2 unidades. Então, na emissão de alfa, você observa que o átomo de urânio sofreu uma alteração no número atômico, passando a formar uma nova espécie química. Então, quando há a emissão de alfa ou de beta, aquele átomo deixa de ser e se transforma em outro. Tá bom? Com número atômico diferente, caracterizando aí elemento diferente, aquele que deu origem na emissão de alfa. Fechando.
Quando um átomo emite uma partícula alfa, sua massa diminui em 4 unidades e seu número atômico diminui em 2 unidades. Vocês podem perceber aí na reação. O urânio ele tem massa 235, quando ele emitiu alfa, se transformou em outra espécie com massa 231, 4 unidades a menos. E o número atômico do urânio 92, quando ele emitiu alfa, transformou em outro elemento com o número atômico 90. Então houve aí uma mudança na massa e no número atômico dessa espécie. Nós temos aí a emissão de beta. Beta ela é constituído de partícula com carga negativa. A partícula beta, ou esse tipo de radiação, se assemelha com o elétron, porque o elétron ele também tem carga negativa. O elétron tem massa desprezível. Quando nós estudamos estrutura atômica, nós vimos aí que os elétrons eles apresentavam cargas e massa. A carga muito pequena, ao ponto de ser considerada desprezada ou desprezível. Ou a radiação beta também apresenta essa mesma estrutura. Ela apresenta essa mesma estrutura em relação à sua massa ser desprezível, 0, e a sua carga ser negativa, -1. Ok? Então a radiação beta se assemelha a um elétron. Nós vimos no caso da radiação alfa que ela se assemelha a um núcleo do átomo de hélio. Porque no núcleo do átomo de hélio nós temos 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação alfa também tem 2 prótons e 2 nêutrons. A representação de beta aí, vocês estão observando, seu número atômico -1, carga -1, e seu número de massa 0. Então, portanto, o beta tem número atômico -1 e número de massa 0. A representação aí. A pergunta em relação à emissão de beta houve quando curiosos observaram o seguinte: se eu tenho um núcleo do átomo e nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons, e a emissão que ocorre do núcleo são de partículas beta, como isso deveria acontecer? Entenda bem, se no núcleo do átomo nós só temos prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que são partículas sem carga, como é que acontece a emissão de beta, sendo negativa, originada do núcleo do átomo? Se no núcleo nós só temos prótons e nêutrons, nós não temos partículas negativas. A explicação está nessa equaçãozinha aí. O nêutron está presente no núcleo do átomo. O nêutron ele se desintegra na emissão de radiação. Ele se desintegra, ele se divide em próton, em elétron e em energia, na forma de neutrino, tá? Na forma de radiação de partículas e na forma de radiação. Então o nêutron, quando ele se desintegra, ele libera a sua parte negativa e deixa a sua parte positiva lá no núcleo. Como assim? O nêutron ele tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa, por isso a carga dele se neutra. Então há uma neutralidade de carga aí. Então o nêutron, quando ele vai se desintegrar, ele emite beta, a parte negativa, deixando a parte positiva lá. E essa parte negativa é a radiação beta, que é semelhante a um elétron. Então está explicada aí a pergunta que muitos fazem: como é que o núcleo emite radiação negativa se lá não existe partícula negativa? Corretíssimo. O que acontece é a desintegração de um nêutron. Uma parte negativa do nêutron é liberada e a positiva continua. Nós vimos agora há pouco a primeira lei da radioatividade, primeira lei que foi a lei de emissão de alfa. Quando um átomo perde alfa, a massa diminui em 4 unidades e o número atômico diminui em 2. Né? E na segunda lei, é a lei de Solde, Fahrenheit e Russell, eles indicam que quando um átomo perde uma radiação beta, a massa não se altera. Alfa, a massa altera, diminui em 4 unidades. O número atômico altera, diminui em 2 unidades. Mas quando é beta, a massa não altera.
Observe o exemplo do bismuto aqui. Eu tenho um bismuto que tem número atômico 83, número de massa 210. Se ele emitir beta, se beta não tem massa, como é que aquela espécie vai sofrer uma perda de massa? Nenhuma. Se ele emitir beta e beta tem carga negativa -1, e agora? O que vai acontecer com o número atômico da nova espécie? Vai aumentar. Gente, vocês viram que agora há pouco nós fizemos a seguinte fala. Quando há a emissão de beta, o núcleo do átomo ele faz com que o nêutron se desintegre. Então o nêutron ele apresenta a parte negativa e a parte positiva. A parte negativa sai e a parte positiva fica. Então aumenta uma carga a mais, porque antes ele não tinha carga sendo expressa positiva. Agora ele ficou. Então a nova espécie formada quando há emissão de beta sofre um aumento na sua carga, no seu número atômico, tá bom? Então emissão de beta, para fechar a lei, emissão de beta, a massa não se altera e o número atômico aumenta em uma unidade, formando uma nova espécie. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Se tiver dúvida, vai voltando aí o vídeo e revisa. Emissão de gama, emissões de gama. Esse tipo de radiação não é partícula. Então nós estudamos aí 3 tipos de radiações: alfa, beta e gama. Alfa é partícula, beta também é partícula. Gama não é partícula. Gama são apenas ondas eletromagnéticas, mas é o tipo de radiação que é mais prejudicial ao ser humano, ok? Então, a radiação gama, já que são ondas eletromagnéticas, nós não expressamos nenhuma lei de emissão, porque já que a massa é zero e o número atômico é zero, quando um átomo emite radiação gama, o seu núcleo, a sua massa fica inalterada e seu número atômico também fica inalterado. Então, só fechando, conclusão em relação a mudanças quando há emissão de radiações. Quando um átomo, um núcleo, um radioisótopo, quando ele emite radiação alfa, a massa diminui em 4 unidades, o número atômico diminui em 2. Quando ele emite radiação beta, a massa fica inalterada e o número atômico aumenta em 1 unidade. Quando ele emite radiação gama, a massa e o número atômico continua inalterado, já que a radiação gama não tem massa nem tem carga. De boa, pessoal? Tranquilo? Entendido? Espero que vocês estejam entendendo muito bem o nosso momento de agora, a nossa aula de agora sobre radiações. Bom, pessoal, vamos ver aí outras características das radiações que nós estudamos agora. Uma das características é o poder de ionização das emissões radioativas. Esse poder de ionização está relacionado à quebra das ligações entre átomos que participam das moléculas ou entre moléculas. Então, as radiações que nós estudamos aí, radiação alfa, beta e gama, apresentam uma sequência de quem é mais forte para provocar a quebra dessas ligações. A radiação gama apresenta um poder de ionização menor, como vocês estão vendo aí na filazinha aí, menor que a radiação beta, menor que a radiação alfa. Então, entre essas radiações que nós estudamos agora, o poder de ionização ele é maior quando se fala de radiação alfa, e beta é intermediário e gama apresenta um menor poder de ionização. A outra característica que nós iremos estudar é o poder de penetração. É a velocidade com que essas partículas se movimentam, capazes de atravessar determinados tipos de estrutura. Nesse caso aqui, o poder de penetração das radiações aí, ela é menor. Quem apresenta menor poder de penetração é a radiação alfa. Observe que ela consegue ser barrada facilmente por uma folha de papel. A radiação beta consegue atravessar a folha de papel, mas é barrada por uma folha de chumbo de 2 milímetros. A radiação gama é a mais forte de todas em relação ao poder de penetração nas moléculas aí, e mostrando, como você viu no vídeo aí, na animação, ele consegue atravessar uma folha de papel, um bloco de chumbo de 2 milímetros,
aí podendo de repente causar um dano maior ao indivíduo. Então está aí a ordem aí de poder de penetração das partículas alfa, beta e gama. Alfa menor poder de penetração que beta, que gama aí também. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos. Muito obrigado por assistir a nossa aula aqui. Dê um joinha aí se gostou da aula. E na próxima aula nós iremos falar mais um pouco sobre radioatividade. Valeu, valeu. Força!